No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você, ligado na TV Brasil Central. Estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. No programa de hoje, a gente vai falar também sobre a crise na Polícia Federal. Nós vamos falar sobre a necessidade de reestruturação da carreira do policial federal para que haja uma melhor prestação de serviço à sociedade. Policiais federais que estão em movimentação em todo o país no sentido de exigir que isso aconteça e que eles sejam ouvidos finalmente pelo Ministério da Justiça e pelo governo federal. Para falar desse assunto, nós estamos recebendo o diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Federais de Goiás, o Wesley Silva. Boa noite. Boa noite. Obrigado, também por ter vindo. E através do senhor a gente vai querer saber quais são as razões que levaram, até porque foi em conversa com o senhor que surgiu essa frase, crise na Polícia Federal. Que crise é essa, diretor? Boa noite, Paulo. Boa noite, sociedade. Nós agradecemos a oportunidade da emissora por abrir esse espaço. É muito importante nós podermos falar sobre os nossos problemas, discutir os nossos problemas. Nós fazemos isso em respeito ao trabalho brilhante que os senhores fazem. Exatamente. Nós queremos continuar fazendo esse trabalho brilhante que sempre fizemos e trazer melhores soluções para os casos de corrupção que estão assolando o país. Hoje a nossa maior preocupação dentro da Polícia Federal é a corrupção. E nós, agentes de Polícia Federal, escrivães e papiloscopistas, precisamos ter reconhecidas as nossas atribuições para que possamos desempenhar da melhor forma possível esse trabalho no combate à corrupção e todos os outros crimes que são de competência da Polícia Federal e nós já desempenhamos ao decorrer dos anos, e nós já temos aí uma legislação que nos alça ao grau de nível superior, porém o governo mantém a questão como se fôssemos de nível médio, deixando-nos aquém das outras carreiras típicas de Estado, como por exemplo a ABIN. Nós fazemos um trabalho semelhante ao da ABIN, mas o governo, Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, mais ou menos equiparado ao trabalho que nós fazemos. A ABIN, ela teve as suas atribuições reconhecidas e nós, agentes federais, estamos relegados ao ostracismo. Então nós estamos aqui... É a questão salarial? A questão, ela passa por uma reestruturação da polícia, trazendo a modernidade dela, onde os agentes de Polícia Federal, os escrivães e o papiloscopista vai ter autonomia para trabalhar de uma maneira mais eficiente, trazendo resultados para a população. Sobremaneira, esse resultado ele vai implicar na melhoria da segurança pública no país. E isso, obviamente, vai reverter também numa questão salarial, onde nós estaremos equiparados com as carreiras típicas de Estado, onde nós estamos aí, em determinados casos, com uma variação de 50% a menos das outras carreiras de Estado. Passa pela carreira, pela reestruturação da carreira, passa pela questão salarial, naturalmente, passa pela liberdade que os senhores querem, para apurar crimes, não é isso, de corrupção, como o senhor falou. E a gente, até para ilustrar, nós temos um VT aqui, uma matéria feita pela Clau, que mostra, por exemplo, a queda no número de indiciamentos ano a ano que tem acontecido dentro da Polícia Federal, e eu gostaria que o senhor explicasse depois por quê, que antigamente se investigava mais, indiciava-se mais do que agora. Vamos conferir primeiro a matéria e em seguida você confere também a opinião das pessoas nas ruas sobre esse trabalho de combate à corrupção e sobre a avaliação que elas fazem em relação ao trabalho da Polícia Federal. Veja só. O número de indiciamentos realizados pela Polícia Federal para os chamados crimes de colarinho branco tem diminuído, de acordo com o Sistema de Controle de Atividades Cartorárias, o SISCART. Delegados de todas as unidades da Polícia Federal no país incluem dados de indiciamentos no programa. De 2007 a 2013, o sistema levantou informações de 8 tipos de delitos, todos previstos no Código Penal brasileiro, dentre eles improbidade administrativa e corrupção passiva. Em 2009, a Polícia Federal realizou 3.425 indiciamentos. Já no ano passado, o número caiu para 857, uma queda de 75%. O crime de corrupção passiva, por exemplo, registrou 373 indiciamentos em 2009. Em 2013, foram 45. Para a população, a Polícia Federal tem desempenhado um bom trabalho de investigação, mas por ser um órgão vinculado ao governo e subordinado ao Ministério da Justiça,
pode estar sofrendo alguma influência. Acredito que é importante todas as polícias, não só a federal, fazer investigação. Agora não pode se fazer o uso político dessas investigações. E infelizmente o que a gente tem visto é o governo federal usar a Polícia Federal para manobrar as opiniões e não deixa ela fazer o serviço com liberdade como deveria ser feito. Tem sido muito boa a atuação da Polícia Federal e eu tenho percebido que tem tentado calar essa polícia. É lamentável isso. Às vezes, muitas das vezes, né? Às vezes a polícia tem a desejar, mas é por outras pressões, mas não que ela não tenha trabalhado dignamente, tem sim, merece todo o nosso respeito. Está tendo resultados positivos, agora só falta realmente a justiça dar o devido fim que elas têm que ser tomadas, né? Não ficar só investigando e ninguém é punido. A Polícia Federal tem tido um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, mas só que, como por ser Polícia Federal, ela é submissa ao governo federal, então existe algumas coisas aí que ainda é preciso ser melhorado nesse aspecto. Diretor, essa percepção que a população tem se confirma? Há essa interferência do governo federal? Os senhores estão sem liberdade de trabalho? Nós não temos aí uma interferência explícita. A gente vê, através dos dados estatísticos, essa diminuição da prisão de pessoas envolvidas em corrupção e a gente analisa o que vem acontecendo paulatinamente com a Polícia Federal. Os agentes de Polícia Federal responsáveis pelas investigações, que realmente vão a campo, colhem as informações, traduzem essas informações em documentos sigilosos e repassam ao delegado para que, por sua vez, repassem ao Ministério Público, eles têm percebido que há um sucateamento da Polícia Federal, uma redução de verbas para as operações, além do que essa desmotivação que o governo vem plantando dentro da categoria, que é a falta de incentivos, uma legislação específica que reestruture a polícia e, além disso aí, nós temos também questões internas. Nós temos a crise da Polícia Federal, onde os agentes, escrivães e papiloscopistas pleiteiam essa melhoria de condições de trabalho para poder desenvolver um melhor trabalho para a sociedade, mas vem sendo impedido de realizar isso aí e conseguir os seus pleitos junto ao governo federal. Não sabemos se seria uma estratégia do governo federal manter essa divisão interna para que a Polícia Federal continue patinando ou seria realmente uma coincidência. Semanas atrás eu entrevistei o ex-delegado Romeu Tuma Júnior, que foi secretário nacional de Justiça, né, e que lançou recentemente o livro Assassinato de Reputações. Durante a entrevista, eu fiz uma pergunta a ele, aliás, fazendo até uma pergunta do presidente do sindicato, que é o Adair Ferreira. O Adair. E ele falou sobre esse suposto aparelhamento da Polícia Federal. E aí ele explicou como é que funciona isso. Quer dizer, e Romeu Tuma Júnior, como secretário nacional de Justiça, conhece bem, né, os meandros da história, conhece bem como é que funcionam as coisas lá dentro, né? Os bastidores. Veja como ele explica isso que o senhor acabou de dizer, que não está entendendo bem. Vamos ver se Romeu Tuma explicita isso de uma forma bastante clara. Veja só. Quando você instrumentaliza uma instituição para uso direcionado politicamente ou pessoalmente ou para algum interesse que não seja republicano, você tem por objetivo também um enfraquecimento da instituição, para que ela não se volte contra você. Então, é que você enfraquece a instituição. E como é que você enfraquece? Além do uso dela indevido, você enfraquece ela através da qualificação do pessoal, através da questão salarial, através de um plano de carreira que não é feito. Então como é que você fortalece uma instituição? Você paga bem, cria um plano de carreira efetivo, onde as pessoas galguem os postos através da meritocracia. Aí você fortalece de tal forma que ela vira uma instituição de Estado. Ela não permite mais, através de mecanismos legislativos, que ela possa ser instrumentalizada. Então quando você esfacela uma instituição, é nesse objetivo. É para você poder instrumentalizar.